Pessoal, continuando a nossa análise das alterações trazidas pelo pacote anticrime, neste vídeo número 6, como eu já havia antecipado no dia de ontem, nós continuaremos analisando o juiz das garantias, mas hoje os aspectos críticos quanto ao Instituto, ou seja, os argumentos favoráveis e contrários. No primeiro momento, é importante destacar que no dia de hoje, o ministro Dias Toffoli, como já havia antecipado a possibilidade no vídeo número 5, quem não assistiu aproveita para assistir, concedeu liminar postergando o início da implementação do juiz das garantias pelo prazo de 180 dias a contar da publicação da decisão liminar dele. Então nós não teremos mais a implementação do juiz das garantias no próximo dia 23 de janeiro, quando o pacote anticrime, quando a lei 13.964 entrará em vigor. O prazo será de 180 dias para a implementação, a contar da publicação da decisão liminar do ministro. Em razão dessa decisão, gravarei um outro vídeo tratando exclusivamente da análise da decisão, uma decisão densa, complexa, 41 folhas a decisão proferida pelo ministro Dias Toffoli. Então, eu havia dito que nós trataríamos em 2 vídeos, trataremos em 3. Então, o próximo vídeo, o vídeo de número 7, ainda sobre o juiz das garantias, mas comentando a decisão proferida pelo ministro Dias Toffoli. Bom, tratando do tema de hoje, aspectos críticos quanto ao Instituto do Juiz das Garantias. Pessoal, nós temos tanto argumentos favoráveis quanto contrários à implementação do sistema. Bom, vamos analisar primeiro os argumentos favoráveis à instituição do juiz das garantias. O primeiro argumento é que o juiz das garantias reforça o sistema acusatório, ou seja, na medida em que você tem um juiz que se ocupa da fase investigatória e um juiz que se ocupa da fase de instrução, nós teríamos mais liberdade para esse juiz responsável pelo julgamento. Então, nós não teríamos mais essa figura do juiz tão ativo na investigação, esse juiz que depois decidiria o processo. Ainda dentro desse aspecto, um segundo argumento dos defensores do Instituto é que com a instituição do juiz de garantias, o juiz da instrução e julgamento, que nós vimos no vídeo número 5, é o responsável pela instrução e julgamento do processo, ele tem maior liberdade, porque ele não fica tão vinculado, não é que ele não fica tão vinculado, ele não fica vinculado às decisões tomadas pelo juiz de garantias. Então ele tem uma liberdade crítica maior para decidir o processo. Ele não fica com aquela ideia pré-concebida, porque ele não participou da fase de colheita de provas. Um terceiro argumento é que não há impacto em despesas, né? Nós vamos ver que um argumento dos que são contrários à instituição é que seria um aumento de despesas para o Poder Judiciário. Mas os defensores dizem que não haverá um aumento de despesas, basta uma readequação das competências das varas judiciais para implementar. Ou seja, não precisariam instituir novas varas, não precisariam novos juízes, bastaria uma realocação, uma readequação das competências. E um último argumento favorável, que é do, inclusive, jurista Luiz Flávio Gomes, hoje deputado federal, no sentido de que a existência do juiz de garantias seria uma possibilidade de especialização desse juiz. E como ele seria especializado em decisões proferidas no curso da investigação, ele, em razão dessa especialização, conduziria investigações com mais rapidez, o que geraria celeridade processual, seria um ganho. Esses são basicamente os argumentos favoráveis à instituição do juiz das garantias. Os argumentos contrários, basicamente, vão se contrapor a alguns dos argumentos favoráveis. Os argumentos contrários vão se contrapor. Primeiro argumento contrário à instituição do juiz das garantias é a alegação de que um mesmo juiz atuando no inquérito e no processo não há violação da imparcialidade, né? Até porque é muito comum um juiz, por exemplo, converter uma prisão em flagrante em prisão preventiva e no final, quando profere sentença, absolver o réu. Então os que são contrários ao juiz de garantias dizem não há quebra da imparcialidade se um mesmo juiz conduz o inquérito e conduz o processo, porque muitas vezes num juiz de cognição provisória, na fase do inquérito, se decreta uma medida cautelar, se decreta uma prisão preventiva, por exemplo, e no final, no processo, o mesmo juiz absolve esse réu. Um segundo argumento
contrário à instituição é que, segundo aqueles contrários à instituição do juiz das garantias, não há mitigação do convencimento. Pelo contrário, o fato do juiz que vai julgar já atuar durante o inquérito permite com que ele tenha mais elementos e mais segurança para decidir, né? O terceiro argumento contrário é a falta de estrutura do Poder Judiciário, principalmente porque 40% das comarcas do país não tem, são de vara única, não teria um outro juiz. Seria difícil estabelecer esse rodízio, seria um rodízio, de repente, regional. Isso dificultaria a implementação e geraria muitos custos e impacto num orçamento já apertado do Poder Judiciário. E um último argumento contrário é que, para aqueles que discordam do Instituto do Juiz de Garantias, ele é fruto do chamado garantismo monocular hiperbólico, ou seja, aquela visão garantista pró-réu, ou seja, de busca de proteção de direitos somente do réu, que a instituição desse instituto poderia, inclusive, causar absolvições em situações injustificadas por essa visão absolutamente, exacerbadamente garantista em favor do réu. Então essas são as críticas principais daqueles que são contrários ao Instituto. No próximo vídeo, portanto, nós trataremos aí sim dos comentários quanto à decisão proferida no dia de hoje pelo ministro Dias Toffoli. Obrigado.